Olá, é um prazer recebê-los novamente para mais uma videoaula do Movimento Aprender para a turma da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Tayane e esta é a nossa aula 5 da semana 26. Hoje teremos história. Vamos conhecer sobre os meios de transporte nas páginas 9, 10, 11, 12 e 13. Antes da gente começar, deixa seu like, clicando no joinha que aparece aí embaixo no vídeo. Então, lá na atividade 5, página 9, nós vamos começar preenchendo a data de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 17. O dia é 17 e o mês é setembro. Representamos o mês de setembro com o número 9, porque ele é o 9º mês do ano. E o ano é 2021, que podemos abreviar apenas para 21. 5.1, leia o texto. Vocês podem acompanhar a leitura com o material em mãos ou aqui na tela da videoaula. Depois que eu terminar a leitura, eu sugiro que vocês tentem fazer a leitura sozinhos. Combinado? Evolução dos meios de transporte. Os primeiros meios de transporte humanos foram a caminhada e a natação. A domesticação dos animais permitiu que cargas mais pesadas fossem transportadas, com uma maior velocidade e menor duração das jornadas. Invenções como a roda e o trenó ajudaram a tornar mais eficiente o transporte por animais através da introdução de veículos. Também o transporte aquático, incluindo embarcações a remo, a boia e a vela, remonta a épocas primitivas e foi a única forma eficiente de transporte de grandes quantidades ou em grandes distâncias até a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, no século XIX, trouxe um grande número de invenções que modificaram radicalmente o transporte. Com o telégrafo, a comunicação se tornou instantânea e independente do transporte. Essas informações foram adaptadas do link da Wikipédia. Vocês podem escrever esse link e encontrar essas informações e outras sobre meios de transporte. Aqui do lado, pessoal, essa imagem é um telégrafo. Por que o telégrafo foi importante? Antes dele, para você se comunicar com alguém, você precisava de um meio de transporte. Por quê? Você só comunicava à distância por cartas. Então, você tinha que escrever a carta e enviar para a pessoa. Com o telégrafo, não. É um aparelho que ele conseguia enviar mensagens por eletricidade. Igual acontece hoje, né, com o telefone, o telégrafo, a pessoa recebia de onde ela estava. Você não precisava mandar a mensagem de carta usando um meio de transporte. Vamos agora para o 5.2. Escreva os nomes dos meios de transporte. Então, vocês têm aqui várias imagens de meios de transporte e embaixo vocês vão escrever o nome. Eu sugiro que vocês parem o vídeo e tentem escrever sozinhos. Depois vocês voltem para fazer a correção. Combinado? O primeiro meio de transporte é um barco a velas, também chamado de caravela ou veleiro. Se você escreveu barco a vela ou caravela ou veleiro, também está correto. O segundo meio de transporte é um balão. Depois temos uma bicicleta. O quarto meio de transporte é uma carroça. Depois nós temos uma
motocicleta. Se vocês escreveram moto, também está correto. Depois da motocicleta, nós temos um bote. Se alguém escreveu barco a remo, também está correto. Depois do bote, nós temos avião. Depois do avião, nós temos aqui um caminhão basculante. Se você escreveu somente caminhão, também está correto. Depois do caminhão basculante, nós temos um trem. Se você escreveu trem a vapor, ele fica mais completo. Depois do trem, nós temos o helicóptero. Depois do helicóptero, é um submarino. Depois nós temos um trator. Depois do trator, para quem não conhecia o nome, esse meio de transporte aéreo é chamado de parapente. É bem comum aqui na nossa cidade, né? Depois do parapente, nós temos um caminhão guincho. E, por último, temos uma jangada. Um pouco sobre os meios de transporte. Nós temos transporte terrestre. O transporte terrestre é o movimento de pessoas e mercadorias por terra. Inclui o transporte rodoviário e o transporte ferroviário. Então, todos os meios de transporte feito por pessoas ou para mercadorias que são feitos pela terra são transportes terrestres. Então, tem o transporte rodoviário, são ruas e rodovias, e tem também o transporte ferroviário, que é o trem. Depois nós temos transporte aquaviário. O transporte aquaviário é o movimento de pessoas e mercadorias pelo mar ou rios, em barcos e navios. Então, se você usa o meio de transporte pelo rio ou pelo mar, ele é aquaviário. E, por último, transporte aéreo. O transporte aéreo é o movimento de pessoas e mercadorias pelo ar, usando aviões, helicópteros, principalmente em urgências ou envolvendo altos valores. Então, o transporte feito pelo ar é chamado de transporte aéreo. 5.3. Separe os meios de transporte da atividade 5.2 segundo as categorias. Eu coloquei aqui os meios de transporte que escrevemos o nome. Se ficar muito pequenininho para ver pela tela da videoaula, escrevam pela atividade de vocês. Olhem lá na folha da atividade para fazer aqui na tabela. Então, na tabela, nós temos 3 colunas. A primeira coluna é o transporte terrestre. A segunda coluna é o transporte aquático. E na última coluna, o transporte aéreo. Vocês vão olhar cada um desses e escrever aqui. Então, olhou o primeiro, a caravela. Ela é o quê? Terrestre, aquático ou aéreo? Ah, eu acho que ela é aquático. Então, você escreve caravela nessa coluna. Parem o vídeo, escrevam todos os meios de transporte da 5.2 e depois voltem aqui para fazer a correção. Então, a caravela já está aqui no aquático. Depois vem o balão. O balão é aéreo. Depois vem a bicicleta. A bicicleta é terrestre. Depois vem a carroça, ela também é terrestre. Depois a motocicleta, que também é terrestre. Depois vem o bote, que é aquático. Aqui embaixo o avião é aéreo. Depois do avião, o caminhão basculante é terrestre. Depois do caminhão basculante vem o trem, que também é terrestre. Depois do trem vem o helicóptero, aéreo.
Depois do helicóptero, o submarino, ele é aquático. Depois do submarino vem o trator, que também é aqui terrestre. Depois do trator, parapente aéreo. O caminhão-guincho, também daqui da turma do terrestre. E, por último, a jangada, que fica na coluna do aquático. E preenchemos todos. Confiram aí. No terrestre, terão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meios de transporte. Aquático e aéreo terão 4 em cada um. Para que tudo funcione bem entre os meios de transporte e as pessoas, existem regras muito importantes e agora vamos conhecer algumas. Vamos começar pelas placas de regulamentação vermelhas. As placas de regulamentação, elas indicam onde ir ou onde não ir. É uma obrigação. Elas são sempre vermelhas e a infração, ou seja, o desrespeito a elas, sempre constitui em uma multa ou punição. Começamos pela placa de pare. A segunda placa, que é esse triângulo vermelho, significa dê a preferência. Ou seja, você deve deixar aquele veículo que já está passando continuar o seu caminho, para depois você entrar naquela rua, naquela via. Depois nós temos sentido obrigatório. Ela indica onde você deve ir. Então, aqui, por exemplo, está indicando para onde eu devo virar. Eu não posso ir para outro lado, só posso ir para onde está indicando a seta. A próxima placa é contramão, ou seja, eu não posso ir por esse caminho. Depois nós temos curva à direita. A próxima, curva à esquerda. Depois vem proibido estacionar. Muita gente confunde a placa de proibido estacionar, que é essa daqui, com uma faixa, com a próxima, que é proibido parar e estacionar. Então, aqui na primeira, eu não posso estacionar. O que é estacionar? Parar o meu veículo ali e ir embora. Estacionar. Parei, desci do meu carro. É diferente de parar. Então, eu não posso estacionar, mas eu posso parar. Parar comigo dentro do veículo. Geralmente em situação de emergência que a gente faz isso, tá? Só se for emergência, senão o melhor é nem parar. O recomendável é que, se puder, você nem pare quando tem a placa de proibido estacionar. Por quê? Elas são colocadas em lugares que ou coloca o motorista em risco, por exemplo, uma via muito movimentada, que tem um espaço muito curto para passar os carros, e você parando ali, você vai colocar o seu carro em risco. Ou então, é porque é um lugar que precisa ter um trânsito de pessoas, por exemplo, na frente de garagens. A outra placa, sim, é proibido parar e estacionar, ou seja, eu não posso nem parar, nem que seja uma emergência, não posso parar ali na frente. Continuando, a próxima placa é proibido o trânsito de caminhões, ou seja, outros veículos podem passar por ali, somente os caminhões não. Depois, proibido o retorno. Eu não posso contornar aquele lugar, eu não posso voltar ali naquele lugar. A próxima placa, velocidade máxima permitida. E aí, na placa, ela vai indicar qual é a velocidade máxima. No caso, essa daqui está indicando
80 quilômetros por hora. Ou seja, eu não posso ir além de 80 quilômetros. Depois, eu tenho a placa de mão dupla. Ou seja, nessa via, o veículo pode trafegar nos dois sentidos. Aqui embaixo, nós temos também o semáforo, que deve ser respeitado, e a desobediência também vai gerar punição. Depois do semáforo, siga em frente ou vire à esquerda. Aqui está indicando que você pode optar pelos dois caminhos. Você pode ir para frente ou virar à esquerda. E a outra placa, siga em frente ou vire à direita. Agora, nós temos placas de advertência. São as placas amarelas. Essas placas, elas querem alertar para algum perigo. A primeira placa, curva à direita. Na segunda placa, curva à esquerda. A terceira placa é lombada, também chamada de obstáculo. A quarta placa é passagem sinalizada, que é a passagem de pedestre. Então, você tem que tomar cuidado que ali há uma passagem de pedestre. Você deve respeitar. Depois, a próxima placa, depressão. Quer dizer que há um lugar que tem uma valeta. A próxima placa, início de pista dupla. Depois, nós temos ponte estreita. A próxima placa é animais selvagens. Essa placa indica que devemos ter uma atenção redobrada, diminuir a velocidade e tomar mais cuidado, porque a via fica próximo a lugares que têm animais selvagens, como cervos ou capivaras. E se esses animais, por acaso, entram na frente do seu veículo, além de machucar ou matar o animal, também pode colocar a sua vida em risco. Continuando, essa daqui indica cuidado, animais. A diferença entre esta e a outra de animais selvagens é que essas são para animais domésticos, bem comum em lugares de passagem de boiadas ou outros tipos de animais criados em fazendas. A próxima, trânsito de bicicletas. Indica que ali transita bicicleta. Você deve tomar cuidado ou você não deve entrar naquele espaço reservado para bicicleta. Depois, pare à frente. A próxima placa, altura limitada. E aí na placa, ela indica qual é essa altura. Essa placa indica 4 metros. Para que é isso? Para veículos altos, como caminhões e ônibus, não ter problema de trombar. Geralmente é porque tem alguma ponte nesse lugar. Depois, cruzamento de vias, para que você tome cuidado. O próximo, passagem de nível com barreiras. A próxima, bifurcação. E a última, entroncamento oblíquo à direita. Nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido mais sobre os meios de transporte e as placas de trânsito. E lembrem-se, todos devem respeitar o trânsito. Bons estudos e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!